Estamos aqui hoje no Júlia Pinto Caldeira, ao meu lado, doutora Yara Luz, que é médica infectologista, e nós viemos aqui hoje falar a respeito da gripe H1N1, que todo mundo está aí desesperado. Lógico, é uma doença perigosa? É uma doença que mata? Mata. Mas, gente, calma lá, sem pânico. Então, vamos aqui conversar com a doutora Yara, que vai nos explicar o que é a H1N1 e quais os principais métodos de não contaminação. Ok, bom dia. Eu acho que é sempre muito bom a gente estar esclarecendo, porque eu acho que prevenção é tudo em uma doença que aguda, de início, que você... É uma coisa que se dissemina com muita facilidade. Por quê? Porque o mecanismo de transmissão do H1N1 é em cima das gotículas de saliva. E se eu der um espirro nessa distância que nós duas estamos, se uma das duas tem H1N1, a probabilidade é que esse véu, essa nuvem do meu espirro ou da minha tosse vai ocupar mais ou menos 1 metro de distância para frente. Então, quais são os mecanismos que a gente pode começar? Porque a gente sabe que a doença da tosse, que a doença da febre, que a doença da coriza, que a doença tem uma evolução muito ruim para uma coisa que a gente chama SARA, que é um pulmão de SARA, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Mas a gente tem que fazer o cuidado básico. Quando eu for tossir, quando eu for espirrar, colocar nessa região, porque eu evito que essas gotículas se propaguem. Eu tenho que limpar o ambiente, o tablado onde eu estou, as mãos, a lavagem das mãos. Quando eu não puder lavar com água e sabão, eu use álcool gel. Né? A história de cumprimentar, hoje em dia a gente tem que ficar, hoje em dia não, nessa época que está acontecendo esse surto, isso é uma doença que é sazonal, ela deveria estar chegando agora, mas ela chegou um pouco antes. Por quê? Todas as pessoas que foram passar férias fora do Brasil estavam numa época de inverno fora do Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, estava fazendo frio. Então, as pessoas ficaram aglomeradas e retornaram. Como o período entre eu ter o contato e aparecer algum sintoma leva em torno de 10, 12 dias, essas pessoas, quando chegaram ao Brasil, começaram a ter os sintomas. E aí a gente teve essa doença antes do período sazonalidade, que seria agora, quando começa a temperatura a esfriar. Então, são esses cuidados básicos. É uma doença caracterizada por febre, mal-estar geral, coriza, dor de garganta. E a evolução, você pode ter um H1N1 sem nenhuma evolução, assim, sem essa sintomatologia tão grave. E uma coisa que você observa no H1N1 é assim, você de manhã tem uma coisa, daí a algumas horas você já pode ter um pulmão de SARA. O pulmão fica inteirinho comprometido. O quadro se agrava com muita rapidez. Então, é óbvio que é uma doença que precisa de cuidados, mas não é todo mundo que vai ter H1N1 que vai evoluir para um pulmão de SARA e vai morrer. Então, os cuidados de precaução universal, esses são importantíssimos. Fazer uso da aplicação da vacina é um outro, a gente tem várias frentes para prevenir, e um deles é esse. Então, gente, vocês viram que H1N1... Antigamente não tinha vacina, e a doutora Yara falou agora na nossa conversa informal, era limpeza mesmo, é limpeza de maçaneta, é limpeza de mesa, limpeza de mão, né? Ter higiene, na verdade, né? Porque a gente deveria lavar as mãos mais vezes ao dia. Nós não temos esse hábito, muito ruim, por sinal. Doutora, o que é que... Todo mundo fala em surto, e a população, às vezes, não sabe o que é um surto. O que caracteriza um surto numa cidade? Existem vários surtos. Por exemplo, existem várias maneiras de eu classificar um surto. Se é uma doença que eu não tenho nenhuma, e aparece o primeiro caso, o segundo já é surto. Só que nós só temos notificado em Bebedouro um caso positivo,
um caso negativo e um paciente que foi a óbito, que era de outra cidade. Nós temos uns 28 exames colhidos. Desses 8, nós só temos resultados de 3. Tá? Tem uma série de pessoas graves, algumas até que foram a óbito, mas nós não temos o resultado desse exame. Tudo indica que era HN1, mas se eu disser para você que eu tenho o resultado desse exame, eu vou estar mentindo. E quando você perguntou o que é surto, vamos supor, dengue. Durante algum tempo, o dengue era endêmico, assim. Por exemplo, eu sempre tinha caso de dengue. Então, eu não estava tendo um surto, porque eu estou sempre tendo caso de dengue, então eu não estou em surto. O ano passado, a gente teve um surto, ou seja, houve um aumento anormal do número de casos já existentes. Mas quando eu não tenho aquela doença e ela aparece, o segundo caso dela, porque quando eu digo que tem o primeiro caso, o vírus está circulando. Então, a partir do segundo, eu tenho uma epidemia. Mas o que a gente vê é que a gente tem um caso, com probabilidade de ter outros, mas que a medicação e os cuidados higiênicos têm que ser visto. Procurar o médico quando sentir os sintomas. O remédio é distribuído, não tem para comprar o Tamiflu, é um único laboratório que produz. O governo tem a compra exclusiva desse produto. E a gente tem uma farmácia de distribuição que funciona 24 horas, que é a farmácia da UPA. Tá? Então, tanto faz você ser conveniado como você ser particular, desde que existe a indicação médica, você pode vir pegar o Tamiflu. Só que, assim, também existe um certo exagero. As pessoas querem tomar Tamiflu achando, é para eu não ter. O Tamiflu não vai resolver nada. Você entendeu? Porque Tamiflu, na verdade, serve para qualquer vírus gripal. Então, se você tomar o Tamiflu e você está resfriada e você ficou boa, você vai achar porque você tinha H1N1. E não é. Qualquer gripe que você tomar vai funcionar, você vai melhorar. É um antiviral, né? Só que é um antiviral com especificidade maior para o influenza. Então, às vezes, existe esse furor que está, esse burburinho em cima do H1N1, que tem risco, que tem que tomar o remédio quando necessário, sim. Ele não é profilático. Não vai resolver o problema futuro. Ele só resolve o problema quando a pessoa já tem instalada a doença. Doutor Yara, então, podemos dizer que Bebedouro ainda não está em surto, porque ainda não existe um segundo caso confirmado. É exatamente isso. A gente tem a probabilidade que existam casos, mas mesmo que eu tenha 2, 3 casos. Outra coisa, a gente sabe que cidades vizinhas têm, e a gente circula nas cidades vizinhas. Ou seja, os cuidados é que são necessários. Agora, ficar preocupado que eu tenho 3 casos, isso aí a vigilância não esconde casos. Eu não vou esconder nunca um caso, porque não é pelo secretário, não é pelo prefeito, não, é pela população. Eu estou colocando em risco a população. Então, e o meu nome de digitar. Então, o que a gente tem que pensar é assim, a gente está fazendo todo o treinamento dos médicos, a Sabrina, que também é infectologista, ela está fazendo treinamento incessantemente da servente ao médico, em todos os lugares. Aqui, na unidade da Unimed, no particular. A gente está fazendo em todos os lugares, para todos os profissionais de saúde. E a semana que vem, nós vamos estar fazendo para os professores, porque eles lidam com as crianças, né? E professor de escolas nos solicitaram e prontamente eu abri esse leque para que a gente estivesse dando essas informações, porque talvez a criança, a professora vê mais a criança do que a mãe. Sim. Então, ela vai nos informar mais rápido. Como também a gente tem tirado muitas dúvidas das creches e das escolinhas sobre a permanência dessa criança quando tem alguma pessoa doente. Então, a gente tem se colocado à disposição durante todo o tempo. Eu vou almoçar, alguém me
me cerceia, me aborda, e nunca vai encontrar de mim uma negativa. Mas eu acho que a população tem que se preocupar, e essa pergunta, é surto ou não é surto? Eu acho que a gente tem que avaliar. Né? Se eu tenho 28 casos, porque até ontem era 27, acho, ontem de manhã ou de tarde colheu um de 28, e eu tenho só 3 encerrados. Eu queria poder dizer, mas não é porque você não tem o resultado de exame que você não faça o tratamento. Então, é como o dengue. Não me importa o resultado da sorologia para dengue. Eu quero saber é que você não vai fazer um choque nem uma dengue hemorrágica. Então, eu trato você pelos seus sintomas, pela clínica. Então, existe pessoas, nós distribuímos mais de 420 tratamentos para H1N1. Eu não acredito que nesse lote, nesse 420, não tem 50 H1N1. Não tem. Né? E também porque você não colhe exame de todo mundo, você só pode colher exame de pacientes internados. Então, esses que foram internados, que eram pacientes graves, nós fizemos. Mas, infelizmente, a gente só tem, se dissesse, eu tomei a meio, um positivo e um negativo, eu não sei mais nada. Mas ele é tratado imediatamente como se fosse H1N1. Amanhã, porque essa entrevista foi feita também, porque amanhã inicia-se a vacinação dos grupos chamados prioritários. E aí causa, assim, um certo furor nas pessoas quando começam a ler aquele grupo prioritário, que são as crianças, os idosos, pessoal com doença crônica, crianças com doenças crônicas, né, porque até 5 anos, acima de 5 anos, só se tiver alguma doença crônica. E aí, dentro desse, profissionais de saúde, de educação e tal, e dentro desses estão os presidiários. E aí causa revolta na população, no sentido de dizer, por que eles têm mais direito do que eu? Então, a doutora Yara agora vai explicar o porquê são escolhidos estes grupos prioritários. Tem um motivo, gente, tudo tem um motivo de ser aquilo. Não é porque o preso tem mais direito do que eu. Não. Aguarde, a doutora Yara vai explicar o porquê. Bom, a escolha das faixas etárias, dos grupos que são, num primeiro momento, outra coisa. O mais importante a gente dizer é o seguinte, vai chegar, tem vacina para amanhã, chega vacina semana que vem, tem vacina... Olha, até o dia 20 nós vamos estar vacinando. Se todo mundo resolver vir amanhã, vai sair gente sem vacina, porque eu não tenho lugar para armazenar vacina para todo mundo. Então, venham, a gente vai estar em 16 unidades abertas, de 8 da manhã às 17. Nós abrimos mais de uma sala de vacina em cada unidade, justamente para não ter aquele conflito de ficar muita gente aglomerada por causa da doença. Então, esses grupos, por exemplo, de criança de 6 meses, por que não vai fazer em menor? Porque a mãe tomou na gravidez e a mãe passa anticorpos. Então, por isso que a gente não vai vacinar o neném com menos de 6 meses. Inclusive, a vacina da criança é diferente, são 2 doses, depende da idade. Então, não é assim, não é toda criança que chega, não é. Então, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. São crianças que serão beneficiadas no primeiro momento. Por quê? Elas têm menos resistência. Se eu deixar com que ela não tome a vacina, a chance dela evoluir mal e ir para a morte é muito mais presente do que numa pessoa rígida com 25 anos que não tem nenhuma comorbidade. Então, essa pessoa tem que se fazer um privilégio. A gente sabe que, ao longo do tempo, a gente ficou aí, o ano passado, eu lembro que eu fiquei, nós ficamos passando o chapéu de casa em casa e ninguém queria tomar. Né? Agora, as pessoas estão brigando para tomar. É uma coisa meio complicada esse negócio de vacina. Então, esse grupo etário é escolhido por isso. Por exemplo, os idosos. Também a mesma coisa.
Eles estão mais susceptíveis a ter doença. As puérperas, porque estão amamentando, tem a história de um parto até 45 dias, estão amamentando, vão passar anticorpos para essa criança, do mesmo jeito que a gestante, ela vai passar pelo cordão umbilical, anticorpos para o neném, por isso ele só começa depois dos 6 meses. E o profissional de saúde, que nem todo profissional de saúde vai tomar esse ano, pelo menos no primeiro momento, né? Porque, por exemplo, a gente vai dar assim, nas unidades de saúde, nos hospitais, tanto conveniados como aqui, se bem que a gente sabe que os próprios convênios já fez uma gama grande de pessoas dos convênios já foram vacinadas, mas essa vacina tem esse motivo de se escolher os grupos de risco. E quando a gente escolhe um obeso, diabético, hipertenso, é porque essa pessoa ela tem necessidades prioritárias em relação a outra. Se é uma doença que acomete o pulmão, e aí eu escolho a criança ou o adulto com asma, é porque ele já tem uma deficiência naquele órgão e a probabilidade dele pegar uma SARA, que é esse pulmão de SARA, é muito maior que de uma população que não tem. Mas, calma, que eu acredito, pelo menos é isso, a informação que a nossa regional de saúde passa. E a gente sabe que a gente está num momento difícil de política. E não é nada a nível local. Não tem nada a ver com o local. Tá? Não é a nível local, porque as pessoas já acham que é o prefeito, que é o secretário de saúde, que é a doutora Yara. Não é nada disso. As vacinas, gente, vêm lá do Ministério Público, do Ministério da Saúde, lá de Brasília, compra-se o lote e distribui para as unidades de saúde. Então, não é comprado pelo prefeito, não é comprado pelo governador, é comprado pelo Ministério da Saúde, lá em Brasília, que faz a compra e remete para os outros. Com relação aos presidiários, é porque eles ficam muito amontoados, não é? Por exemplo, eu digo porque eu atendo os presidiários dali do CDP, da IUVA, e eles todos são atendidos para as comorbidades como tuberculose, AIDS, hepatite, eles vêm aqui no serviço. E, por acaso, meu marido é o médico de lá. E eu perguntei para ele, como que vai ser? Ele falou, vai vacinar 100%, porque, imagina, numa cela, deveria ter 4. Aí, vamos supor, tem cela que tem 20. Né? E tem celas que têm até mais que 20 em outras cadeias, né? Não é o caso do CDP, que tem um número maior do que é possível, mas não é tão, não sei, era 3 ou 4 por cela, acho que agora é um pouco mais, eu não sei te dizer. Mas porque eles ficam juntos. É tanto que quando eles têm tuberculose, algum caso de tuberculose, eu pego todos os locais onde eles ficam juntos, porque a proximidade. E por que a gente tem que vacinar esses presos? Porque os parentes vão lá visitá-los, têm o contato, vêm para fora do presídio e traz para você, para o seu filho, para mim, para a doutora Yara. Então, a gente pensa, eles estão lá no presídio e não vão ter contato. Como não? As pessoas vão lá visitá-los, elas trazem o vírus de lá, tem gente que trabalha lá dentro, que traz o vírus para cá. E a probabilidade de um preso ter H1N1 é maior exatamente porque estão tudo assim, ó. Confinado. É uma doença de transmissão respiratória. Eles vão tossir, eles têm o risco acrescido, eles fumam mais, eles são mais debilitados. Se você vê um índice que saiu essa semana, uma reportagem dizendo a idade deles e por que eles são presos, né, eles estão todos numa faixa etária de 19 a 25 anos e são usuários de droga, tem sempre acompanhado, pelo menos os que vêm aqui, o tuberculose, o HIV, né? Então, a gente sabe que o risco deles está bem mais acrescido. Então, entendam, não existe, porque eu vou pegar essa. Tudo existe um porquê, um estudo, uma preparação, porque o médico ele não toma uma atitude em cima do achismo, gente. O médico ele toma atitudes e tem procedimentos de acordo com estudos, com a vivência médica, porque a doutora Yara, com toda a experiência dela, e ninguém vai aqui poder negar essa experiência, ela já de olhar, ela sabe
mas ela precisa dos exames que são comprobatórios daquela doença. Como é que ela pode startar vamos dizer assim, uma epidemia de alguma coisa, se ela não tem no papel escrito que aquela fulano ou aquele beltrano tem H1N1. Então, muito cuidado. A gente tende a ser mais suscetível àquilo que as pessoas falam, ou a gente que julga que aquela pessoa tem um pouco mais de conhecimento, mas venham procurar quem realmente entende do assunto. Não adianta você ir num médico e perguntar como é que faz um pão, né? Nem ir para o padeiro e perguntar para o padeiro que remédio que ele vai tomar. Então, cada profissional é na sua área, gente. Então, venha, a doutora Yara está aqui, ela tem uma equipe que as meninas são extremamente atenciosas, acolhedoras. Então, venham, procurem. Amanhã tem a vacinação, não precisa ter desespero. Até o dia 20 vai ter vacina para todos o grupo prioritário. Fiquem calmos. Se realmente o Brasil está num surto de H1N1, tenham certeza que o Ministério vai liberar a imunização geral. Não é o caso ainda. Estou certo ou errado, doutora Yara? É óbvio que se todos pudessem tomar, seria maravilhoso. Óbvio que isso não tem a menor dúvida. Mas a gente tem que ver o seguinte, dinheiro para tudo não tem. Por exemplo, se a aplicação foi correta, se a aplicação do governo foi correta para a compra desse número de doses ou não, eu não posso discutir. Eu recebo um X baseado nessa primícia de dados estatísticos e por acaso eu sou epidemiologista, eu também trabalho em cima de dados. Então, eu queria que a população entendesse isso. Não sou eu. Eu queria todo mundo que chegasse aqui, eu não ter que perguntar, a pessoa não ter que trazer receita. Eu não queria nada disso. Lógico, existe um grupo que não pode tomar mesmo, que são as pessoas que são alérgicas a ovo. Essas não tem o que discutir. Tá? Elas não podem tomar, não vão se arriscar, porque pode dar um choque anafilático e a pessoa morrer. Agora, as outras pessoas, é um vírus vivo, é um vírus inativado, não é vírus vivo como febre amarela. Né? É um vírus que está inativo. Então, não tem problema. Mas quem é alérgico? Porque a vacina é feita no ovo da galinha, então não tem como. Mas que a vontade que a gente tem era de não perguntar. Gente, eu sou a pessoa mais banana que vocês possam imaginar. Assim, eu não sei dizer não. Né? Por mim, eu nem fico na linha de frente, porque se chegar, eu vacino. Eu tenho problemas seríssimos com a regional de saúde, porque eu não sei dizer não. Eu sou sincera, a população sabe. Eu acho que todo mundo tem direito. Só que entre você e uma pessoa que está doente, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Eu não posso, eu tenho que pensar que a chance do outro morrer é maior do que você adquirir a doença. Então, é muito difícil você escolher quem vai tomar a vacina ou não. Eu, para mim, acho, porque meu coração é muito mole. Bom, gente, é isso. Amanhã inicia a vacinação. Ninguém precisa ter desespero. Até o dia 20 de maio, essa vacina vai estar disponível nos postos. Sempre prorroga. Gente, aí o governo vê que precisa mandar mais. No estado do Amazonas, vamos supor, ninguém vacinou, eles mandam as vacinas, remaneja a vacina. Então, é assim, ó, a gente é cumpridor de tarefas. Então, a gente tem que fazer o difícil ficar mais aceitável. Porque o que eu queria era ter mesmo 80 mil doses para amanhã. Então, mas não tem e nem tem condição de armazenar isso daí. Não tem onde armazenar. De forma alguma, eu teria aqui geladeiras e freezer, porque o importante da vacina é você ter a qualidade da temperatura. Né? Porque muita gente já está dizendo assim, já tem outra fala. Ah, doutora Yara não vai nos mercados esse ano, nem na feira, porque não tem vacina. Em parte até, não tem, tá apertadinha a saia, sabe?
tá cobertor, cobre os pés, cobertor de pobre, cobre, descobre, fica desse jeito. Mas um outro fator é o fator temperatura. A qualidade da vacina está pareada à temperatura dela. E quando a gente leva essa vacina para a feira, a gente vive um verdadeiro sufoco, porque a gente fica controlando o termômetro da caixa o tempo inteiro. Então, a gente não vai estar fazendo isso. Não os idosos acamados nas instituições, esses vão fazer, porque o tempo que eu vou estar usando é muito pouco. Eu saio para a instituição tal, eu sei que tem 10 idosos que vão tomar. Eu já saio tudo pronto, na temperatura correta, tudo preparado, chega lá, aplica, acabou. Mas aonde eu vou ficar 2, 3 horas, 4 horas, como na feira, ou como no mercado, eu tenho que estar preocupada. É óbvio que a gente controla bem isso, mas a gente não pode garantir que todas as pessoas garantam essa qualidade. Eu soube ontem que uma cidade próxima a nós, eu não consigo lembrar se foi uma cidade bem próxima a nós, e que perderam 8.000 doses de vacina, que não era da vacina H1N1, mas perderam soro antiofídico, vacina de sarampo, de tudo isso, por causa de uma queda de temperatura, que a geladeira foi desligada, né? Então, a gente tem uma sala especial aqui, aqui nós somos responsáveis pelo insumo de todas as unidades de todo o Bebedourense. Então, a gente tem uma sala que funciona com cadeia de frios, as geladeiras são todas ligadas e acionadas com termômetro, as caixas que saem para distribuir, todas com termômetro. Nós temos o controle, as meninas são acionadas a cada queda de energia, nós temos um gerador na sala que cai a força, ela liga. Então, assim, é um cuidado muito grande. Então, é uma soma de fatores. Então, eu queria que você que está nos ouvindo entendesse que, se não for amanhã, vai ser a semana que vem. Quanto mais rápido tomar, melhor? Melhor. Mas não é porque você vai tomar amanhã que você vai ficar livre, porque tem a quantidade de dias para se formar os anticorpos, né? E tem gente, por exemplo, hoje veio uma mocinha falar comigo, olha, toda vez que a minha mãe toma, ela fica tão doente. Eu falei, olha, traga. A minha mãe está com pneumonia, está tomando remédio. Olha, espera. Quando ela melhorar semana que vem, você traz, eu examino e vejo se ela está em condições de tomar vacina. Então, é assim, entender que não é tomando amanhã, tem o período de incubação da doença. E não é porque você tomou que você vai ficar doente. Tem todo esse lado, um porque tomou e o outro porque não tomou. Então, gente, calma. É isso que a gente quer dizer para vocês. Todo mundo, dentro lá dos prioritários, serão atendidos até o dia 20 de maio, não precisa correria. Lógico, a doutora Yara falou, quanto antes melhor, quanto antes melhor. Contudo, não precisa ficar preocupado em ser amanhã, pode ser depois, até o dia 20, está tudo certo. Eric Yoshino Muniz, TV Objetiva News. Um oferecimento. Here's Johnny.